Pessoal, e aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite no seu horário que você está assistindo esta aula. Mas seja bem-vindo a mais uma aula da mentoria do Praxis Concurso sobre o regimento interno da Lean com o professor Marcos. Professor Marcos. Vamos então para a nossa aula de número 23, graças a Deus, pessoal. Tá faltando pouco, né? Mais 6 aulas para nós chegarmos ao final do nosso regimento interno, né? Mas que bom que você chegou até aqui e está com a gente, segue firme, né? E esse edital sai logo, né? Sai logo. Vamos lá. Artigo 158. Vamos falar da verificação do resultado da votação, né? Lembrando que nós falamos da discussão, mais a votação, né? Então nós falamos o seguinte, que a discussão o início, é o início da deli- deliberação. E falamos que a votação é o encerramento, não, encerrar, né? Encerramento da votação. Encerramento da votação. Tá bem? Então vamos lá. Verificação, né? A verificação do resultado da votação é processada uma única vez, tá? Então, ó, essa verificação do resultado da votação é processada, uma única vez, mediante requerimento oral de deputado. Então aqui, ó, é feito mediante, ó, requerimento, requerimento oral, requerimento oral de deputado, submetido à deliberação do presidente, devendo a recontagem dos votos se realizar preferencialmente pelo processo nominal, tá? É a preferência. Pode ser pelo sim ou não, sim. Mas aí eles vão conferir ali, né? Vão verificar o resultado da votação pelo processo nominal. Quem votou sim e quem votou não, tá? Capítulo de número 7, encerramento, redação final e autógrafos. Estamos no final já, né? Então, lá. Então, o encerramento da votação. Aí nós temos aqui a redação final, a CCJ, né? CCJR, tá? CCJR. Vai dar aí a redação final em 5 dias, por exemplo, né? Se for o rito ordinário. Agora, se for outro rito, aí nós temos um prazo diferente, tá? Então, artigo 159. O projeto definitivamente aprovado, ó, em turno único ou em segundo turno, é enviado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a elaboração do texto definitivo, exceto matéria orçamentária. Por quê? Porque a matéria orçamentária é enviada enviado para a Comissão de Assuntos Econômicos. Então, é a Comissão de Assuntos Econômicos que vai dar a redação acerca de matéria orçamentária. Por isso que ele diz, ó, o projeto definitivamente aprovado em turno único ou em segundo turno é enviado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para elaboração do quê? Do texto definitivo, ou seja, da redação final, exceto a matéria orçamentária, porque a matéria orçamentária não vai para a CCJ, vai para a Comissão de Assuntos Econômicos, tudo bem? Parágrafo único. A redação final é obrigatória. É obrigatória, admitindo-se a sua dispensa na tramitação em regime de urgência e de prioridade. Então, ó, é admitida a dispensa, tá? Mas essa dispensa aqui, ó, é por deliberação da ALEAN, por deliberação da ALEAN, tá? Aliás, do plenário, né? Falando ALEAN, falando do plenário, né? É o plenário que vai aí deliberar sobre. Artigo 150, 160. Eita, Marcos. A redação final é elaborada nos seguintes prazos. Olha só, um dia na tramitação em regime de urgência. Olha só, um dia. Então, olha só, redação. Eu gosto de copiar, pessoal. Redação final. Ó, um dia, se for. Vamos fazer essa letra bonita, né? Um dia, se for regime
de urgência, se for regime de urgência, tá? 3 dias, se for regime de prioridade, porque eu copio para o aluno copiar também, senão ele não copia, né? E 5 dias, aquela situação que eu falei, né? Se for regime ordinário. Então, é o prazo para redação final, né? Então, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação recebe ali o texto já aprovado definitivamente, e aí ela tem um prazo aí, se for regime de urgência, um prazo de 1 dia, 24 horas, né, para dar a redação final. Se for regime de prioridade, 3 dias, né? E se for regime ordinário, 5 dias. O presidente, a requerimento da comissão, considerando a extensão da proposição e do número de emendas aprovadas, pode prorrogar até o dobro dos prazos deste artigo. Então, ó, é prorrogável. É prorrogável até, olha só, o dobro do prazo pelo presidente, a requerimento, né? Porque é muita coisa, muito volume, muito material, e aí o prazo é curto. Aí ele pode prorrogar até o dobro do prazo, até o dobro do prazo. Então, se é um dia, por exemplo, até 3 dias. Se são 3 dias, até 9 dias. Se for 5 dias, até 15 dias. Desculpa, até 15 dias, porque nós temos 5, mais 5, e pode prorrogar até o dobro, né? Beleza? 161. A redação final é incluída na ordem do dia da reunião imediata a seu recebimento, discutida e votada pelo plenário. Então, olha só, mesmo após a aprovação definitiva da matéria, foi para a redação final, volta para o plenário apreciar novamente, votar o que? A redação final, tá? Para o plenário. Podendo receber emendas para evitar erro de linguagem, incoerência, contradição ou equívoco, aplicando-se ainda as seguintes regras. As emendas têm preferência sobre a proposta de redação final. Aprovada a emenda, a proposição volta à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a revisão do texto com prazos idênticos ao dos artigos anterior. Então, olha só. Aqui, ó, olha só. Matéria aprovada. Definitiva. Vai para a chamada redação final. Aonde? Na CCJR. Depois vai novamente para o plenário. Aí, ó, pode receber emenda. Aí, ó, vai para onde? Para a CCJR de novo, para a revisão de texto com prazo idêntico ao artigo. Aprovada a redação final, são colhidos autógrafos, tá? Depois volta para onde? Para o plenário, tá? Aí, aprovado, seguindo-se os procedimentos da validação inerente a cada espécie normativa. Autógrafo é o quê? Assinatura, né? Então, assinatura dos deputados. Os autógrafos são elaborados em 2 vias, sendo uma remetida ao governador e outra incluída no respectivo processo. A mesa pode corrigir imprecisão contida na redação final aprovada, submetendo em seguida a nova deliberação do plenário, né? Então, se houver alguma correção pela mesa, sempre que houver alguma correção, vai voltar à deliberação do plenário, né? Adotada a correção, o presidente comunica ao governador se o projeto já houver sido encaminhado à sanção. Bem? Tranquilo, pessoal? Eita, coisa boa, olha só. Uma aula muito curta, né? Uma aula curta, né? Sanção, promulgação e publicação. Tá? Sanção, promulgação e publicação. A sanção, ela pode ser uma sanção expressa ou a sanção tácita. E aí o governador tem um prazo de 15 dias para sancionar. Tácita, silêncio. É o silêncio do executivo após o prazo. A sanção expressa é a ciência do executivo
Executivo. Então, ele concorda com a lei, tá? Ele concorda com a lei. Então, nós temos a sanção expressa e a sanção tácita. Vamos lá. 163. O presidente encaminha a propositura à sanção dentro de 48 horas a contar. Então, olha só. A Leão, isso aqui é a Leão. Aí o presidente, ele deve enviar aqui, ó, em 48 horas para o governador, sancionar, ou para o governador vetar. O prazo do governador tem 15 dias, tá? A contar da aprovação da redação final. Se não o fizer, cabe ao vice-presidente fazê-lo. Parágrafo único. Excepcionalmente, a promulgação de lei é efetuada pela Assembleia, tá? Nos termos do parágrafo 6º do artigo 36 da Constituição do Estado, tá? A emenda à Constituição do Estado, resolução legislativa e decreto legislativo são promulgadas e publicadas pelo presidente dentro de 15 dias, a contar da aprovação da redação final. Esquecido este prazo, sem a providência, caberá ao primeiro vice-presidente fazê-lo, tá? Então, olha só. Emenda à Constituição Estadual, a resolução legislativa, o decreto, o próprio presidente da ALEAN, ele promulga. Então, você sabe que não precisa... Eita! Você sabe que não precisa... Tá, meu Deus, não sei nem que hora tá aparecendo isso aí. Você sabe que não precisa... Você sabe que não precisa aí da sanção do governador. Não precisa. Nesse caso, não precisa. O que, professor? Emenda à Constituição do Estado, resolução legislativa, decreto legislativo, não vai para o governador sancionar. A própria mesa diretora, por meio do presidente, vai promulgar. Eles vão promulgar no prazo de 15 dias. Questão, vamos lá. Questões. Questão 1. De acordo com o regimento interno da ALEAN, a verificação do resultado da votação pode ser requerida. Verificação sim. Apenas por escrito? Não. Uma única vez, sim. Mediante requerimento oral ao deputado, submeter a deliberação plenária, sim. Gabarito, letra B, tá certinho. Uma única vez. Mediante requerimento oral de deputado, submetido à deliberação do plenário. 2. Sobre a redação final do projeto de lei na ALEAN, é correto afirmar. Ela só é exigida para projetos de iniciativa 2. Nada a ver, tá errado. Todo projeto tem redação final, né, cara? Obrigatória, salvo nos casos em que o projeto tramita em regime de urgência ou prioridade e o plenário delibera por sua dispensa. Tá certo isso aqui, tá? Pode ser dispensada? Não pode. Qualquer hipótese, não. Não se aplica aos projetos de emendas mérito. Se aplica sim. É obrigatório mesmo nos projetos orçamentários? Tá? É obrigatório mesmo? Também, né? Mas a mais correta é a letra B da questão 2, né? Conforme o regimento interno, a redação final de um projeto aprovado, tá? Lembrando, ó, é obrigatória? É. Agora, nós temos aquelas matérias que tramitam em regime de urgência e prioridade, né? Pode ser dispensado. Conforme o regimento interno, a redação final de um projeto aprovado deve ser elaborado em até 2 dias no regimento de urgência, não, é um dia, tá? 3 dias no regime de urgência, não, é um dia. 1 dia no regime de urgência, sim. 3 dias no de prioridade, tá certo. E 5 de ordinário, tá certo. Gabarito, letra C. Perfeito. 4. Com relação ao processo de redação final no plenário, assinar a alternativa correta com relação ao processo de redação final. A redação final não pode mais receber qualquer tipo de emenda, salvo para acréscimo de mérito. Pode ou não pode? Pode, né? Pode. As emendas à redação final são votadas depois da proposta da redação? Não. Não. Tem que ser antes, né? Emendas à redação final só podem ser feitas por líderes partidários? Não, tá errado. O projeto é automaticamente promulgado pelo presidente após a aprovação da redação final? Não. Envia para a sanção, né? Aprovada a emenda, a redação final está enviada à Comissão da Constituição, Justiça e Redação para nova revisão. Tá certo? Então, gabarito é a letra E. Aprovada a emenda, a redação final, esta é enviada à Comissão de Constituição, Redação para nova revisão. Isso mesmo, tá? Letra E. 5. Em caso de aprovação de redação final de uma proposição, o envio à sanção deve ser feito pelo presidente da Assembleia. Sim ou não? Sim.
Imediatamente? Não, ele tem aí, ó, 48 horas, tá. Não é aqui, dentro de 48 horas, ok, sob pena de nulidade do projeto, nada a ver. Dentre 48 horas, sendo que em caso de omissão, o vice-presidente o fará, tá certo. Gabarito letra D. Beleza? Aguardo vocês para a próxima aula. Muito obrigado, sucesso, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.